Abrir o equipamento é extremamente fácil. Ele tem essas alças que são parafusadas aqui nas laterais. Aí ele tem esse acabamento que vai aqui para ficar bonito nessa parte. E do outro lado ele tem 4 parafusos. Removendo esses 4 parafusos, as duas alças se soltam. E a parte traseira também já se solta. E a gente só desencaixa ela. E ela já está fora do equipamento. Tem um resto de alguma coisa aqui que fazia parte do aparelho, que deve ter envelhecido e se deteriorado. A gente vai identificar já o que é agora. Eu vou virar o equipamento e a gente vai olhar, porque aqui tem, pelo que eu posso notar, a parte da frente também se solta. Então eu vou analisar isso primeiro, depois a gente olha junto o equipamento. Realmente fácil. A parte da frente está solta também. Quando eu tirei os 4 parafusos, a parte de trás se soltou. E agora eu só tirei os knobs e a parte da frente também se soltou. Tem alguma coisa ligada aqui que eu vou ver o que é. Ah, sim. É aquele potenciômetro deslizante. Eu vou soltar ele e a gente continua. Ok? Foi só tirar o botão do potenciômetro, aqui desses 4, e o de sintonia. E agora a gente tem uma visão interna do equipamento. Realmente eu não exagerei quando eu disse que ele é muito robusto. É um plástico bem duro, bastante forte, realmente feito para durar. Como eu tinha previsto, 2 alto-falantes ovais. E agora a gente vai conseguir examinar no detalhe eles. E essa é a visão então interna agora dos circuitos desse equipamento fantástico. Realmente um equipamento extremamente robusto, muito bem montado e montado para durar muito tempo. Aqui embaixo, transformador de força. As placas são muito firmes e aqui aquilo que eu já previa. Um ímã grande. O que eu posso ver aqui? A gente consegue ver que eles são 4 ohms, mas realmente um ímã grande. A parte do sintonizador, capacitor variável em miniatura, mas completamente diferente daquilo que a gente vê em outros aparelhos. Aqui os 3 eixos que estão quebrados, que a gente vai ter que trabalhar neles por causa das teclas, né? E aqui a espuminha, ele tinha uma abraçadeira aqui, que abraçava esses fios, e ela se deteriorou, ela está se desmanchando no tocal. É aquele material marrom que a gente viu lá na tampa, ó. A espuma se desmancha com o tempo. Aqui a gente tem um circuito que, pela posição, tem a ver com esses displays aqui na frente. Aqui agora, graças à colaboração de alguém que comentou no canal, a gente tem, segundo a informação que recebemos, agora a gente vai analisar o manual de serviço. São 6 trimmers que vão ajustar exatamente as posições aqui das memórias, né? São os presets. Então, como fazer isso, depois a gente vai ver. Mas realmente eles estão próximos aqui. Aqui está a placa de seleção dos presets, que são chaves, né? E aqui a gente tem uns trimmers, me lembra seletores de TV CRT dos anos 80 e 90, isso aqui. Vai ser bem interessante ver como que isso aqui funciona. Tem bastante sujeira. É de se esperar, o equipamento parece ser original. Então a gente vai analisar agora. Se começa por uma limpeza geral. E aí eu tendo o manual de serviço em mãos, a gente vai analisar o comportamento do circuito e ver o porquê daquilo que a gente já detectou os problemas, que é a baixa sensibilidade em AM. Toca-fitas não está funcionando, mas eu imagino que a correia deve estar deteriorada. Isso aqui acontece com a borracha também. Ela se deteriora, né? Então,
A parte do toca-fitas, ela fica atrás dessa placa aqui, que é uma placa blindada. Depois a gente vai ter que analisar como que abre, como que se tem acesso. Mas pela lógica que eu tô vendo, da facilidade de tirar as tampas frontal e traseira, não creio que vai ser muito difícil. Esse equipamento está tão original que a impressão, na verdade não é impressão, a gente poderia, a não ser por essa sujeira acumulada que a gente está vendo aqui, eu espero que seja visível no vídeo, tem infelizmente bastante pó acumulado que nós precisamos trabalhar nisso. Olha só, eu vou usar o zoom aqui para compartilhar com vocês. Essas placas estão bastante sujas. Eu já usei o aspirador de pó e um pincel de cerdas muito macias e já tirei o máximo possível que eu consegui de pó. Mesmo assim, a gente vê, é bem visível, né? Olha só, aqui ó, a gente vê bastante pó acumulado, ó. Olha lá, ó, onde eu passo o dedo, como tem pó acumulado. Esse pó, ele não é prejudicial aos componentes, não faz diferença para os componentes, mas ele é prejudicial para as chaves, porque esse pó, ele entrou nas chaves. Ele é prejudicial para mecanismos, nós temos ali uma parte de mecanismos, né, do toca-fitas. Olha só, aqui dá para ver bem, eu estou usando o zoom do celular, que daí eu não tenho problema. Aqui, ó, olha só, ali onde eu passei a mão, né, ó, a diferença. Toda essa poeira, ela tem que sair. Aqui em cima nas teclas dá para ver, né, eu já mostrei antes. Mas toda essa poeira acumulada nas placas, ela tem que sair. Olha só, aqui. Eu vi alguns sinais de óxido, de oxidação. Olha lá, ali tem um sinal claro de oxidação, ó. Olha só. Se a oxidação atacou um componente desse jeito, eu tenho que esperar que ela atacou outras partes metálicas. Então a gente precisa trabalhar nisso. O que a gente vai fazer então? Nós vamos desmontar essas placas. Nós vamos retirar as placas, vamos seguir o passo a passo contrário do que a fábrica fez. O manual de serviço é muito completo. Eu não imprimi ele completo ainda, mas eu vou imprimir. Eu fiz só uma primeira impressão do esquema do equipamento. O esquema é separado em 4 folhas no manual de serviço e a gente vai, no momento oportuno, ir compartilhando com vocês da complexidade dessa eletrônica aqui, que a gente não poderia esperar nada diferente, né? Nós estamos falando de um aparelho fabricado na Alemanha e a gente já está acostumado com isso. A engenharia alemã tem esse DNA de complicar os circuitos, né? Isso não é uma crítica, porque a gente sabe a durabilidade e a funcionalidade desses equipamentos, porém, os americanos são bem mais simples no fazer as coisas. Então, dito isso, sabendo a complexidade desse circuito, a gente tem que ser muito cuidadoso, desmontando ele, retirando todas as placas. Vamos fazer a vista implodida lá do manual de serviço, e tirando placa por placa. Depois que elas estiverem separadas, a gente vai lavar essas placas. Vamos lavar isso aqui tudo. Primeiro vamos fazer um teste para ver se o isopropanol não vai tirar a serigrafia. As placas são todas serigrafadas, olha que legal. A riqueza de detalhes merece o nosso reconhecimento dessa engenharia que produziu esse equipamento. Todas as placas são serigrafadas, tem a posição dos componentes. Então, realmente, apesar da complexidade do circuito, a gente tem uma riqueza de informações que vão nos ajudar nesse processo. Nós temos capacitores eletrolíticos originais. É bastante provável que esse equipamento
Se ele passou algum dia por algum tipo de intervenção, algum reparo, ela não é visível desse ângulo que a gente está vendo aqui. Desse ponto de vista aqui, a gente não enxerga componentes estranhos. A gente vai separando as placas, a gente vai fazer essa análise juntos, porque eu vou ir registrando em takes de vídeo para que todos acompanhem, né? Aparentemente não é um equipamento difícil de desmontar, porque a gente vê que ele tem conectores, ó, aqui no display do frequencímetro são conectores, aqui tem conectores também que interligam essas placas, mas nem tudo será fácil. Não, quando a gente fala de um equipamento alemão, a palavra fácil não se aplica aqui. A começar pelo cordão de dial. No manual de serviço tem o desenho desse cordão, mas ele é tão difícil de colocar, ele é tão complicado. Olha só, a polia do variável, ela tem 6 trilhas e tem a saída aqui atrás, onde sai, o fio passa por dentro lá, ó, não tem mola, o fio passa por dentro, ele sai aqui, um lado vai para lá e outro lado vai para cá, então ele dá aqui 2 voltas aparentemente, a gente vai analisar isso, depois vai no eixo de sintonia e cada um enrola para um lado e cada um entra de um lado, na verdade, ó, esse aqui entra por trás, esse aqui entra pela frente, a partir do nosso ponto de vista, né? 2 voltas, mas é um invertido em relação ao outro. Imagine você colocando esse cordão aqui sem um manual de serviço, sem uma referência. Então, já é complicado por si só. Aí ele vai fazer a sua viagem até lá na última polia e vai voltar e vai vir aqui. Bom, então esse aqui já é um ponto que a gente vai ter que encarar, infelizmente, é tirar esse cordão. Mas vai ser muito divertido. É muito legal encarar esses desafios aqui. E lembra muito aqui a maneira como a Philips coloca os cordões nos seus equipamentos. Bom, o que eu vou fazer agora? Apesar de que no manual de serviço tem o esquema da colocação do cordão, eu vou fazer o meu próprio esquema. E eu recomendo a você que, se você for mexer em equipamentos clássicos como esse, europeus, alemães principalmente, você se cerque de muitas fotos e muito desenho. A gente faz isso, na verdade, em todos os projetos. Eu já desenhei a polia aqui com as suas 6 trilhas, ó. São 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou fazer um desenho detalhado aqui da maneira da colocação do cordão. E eu vou ter depois, além das fotos, eu vou ter esse e vou ter o do manual de serviço quando chegar a hora de recolocar esse cordão. Pronto, agora vai ser visível para vocês. Lá no rádio não dava para entender como é chato e complicado colocar esse cordão. Variável todo fechado. Esse aqui é a variável, esse aqui é a polia. Ela tem 7 trilhas, a polia. Aqui a outra visão, essa visão, né? Ó, aqui essa visão lateral, aqui essa visão. Aqui a visão de frente, na verdade, né? De frente para o variável, para a polia. E aqui a visão lateral. Então aqui a visão de frente, o cordão e a visão lateral. Com o variável todo fechado, o cordão sai por trás da polia, da trilha número 4, então são 7, então eu contei. Eu criei essa metodologia, 1, 2, 3, 4, sai por trás da 4, vai lá por cima do eixo, né? Esse primeiro é por cima, dá 2 voltas completas, sai do mesmo jeito por cima, entra nessa primeira polia, vai lá em toda a extensão do dial, volta, aí vai o ponteiro no início da escala, com o variável todo fechado, 87.5 MHz aproximadamente, continua, coloca a mola, continua, passa por essa polia, entra por trás do eixo agora, dá 2 voltas do mesmo jeito, sai por trás do eixo e agora vem por cima aqui da polia número 6, vai dar uma volta e vai entrar aqui. Então está aí, a gente tem agora uma outra visão do cordão. Para finalizar esse vídeo,
e também para o deleite daqueles que gostam dessa engenharia, do que a gente chama de eletrônica clássica, né? Lá do início dos anos 1980, uma visão do alto-falante. Alto-falante bem robusto, de 4 ohms, eu creio que pelo menos 10 watts é esse alto-falante, eu não sei. E aqui a gente vê também a espuminha, que é importante para o alto-falante, a gente vai ter que substituir ela, porque essa espuminha aqui é que vai garantir que o áudio ele seja projetado para frente e que ele não saia o áudio por aqui. O alto-falante, naturalmente, ele também emite áudio por trás, ok? Tranquilo? Mas aqui tem que ter essa espuminha que se deteriorou também, ó. Ela está se desmanchando, olha só. Ela tá virando farelos, né? Como aconteceu com a outra. E aqui uma curiosidade bastante interessante, é um alto-falante de cone muito macio, que é uma característica desses alto-falantes dessa época, né? Com certeza, olha lá, que legal, muito macio, por isso que a gente tem uma qualidade de áudio maravilhosa, com uma potência baixa, e ele tem uma peculiaridade igualmente interessante, que são esses furinhos aqui. É bastante peculiar, né? Olha lá. Ele tem furinhos ali. Geralmente a gente vê essa parte fechada. Essa aqui é toda furadinha. Legal, né? 2 alto-falantes originais. Estão perfeitos, com uma qualidade excelente de áudio. Esse vídeo fica por aqui. Obrigado por você assistiu. E eu vou pedir mais uma vez, o que eu não costumo pedir. Se você não é inscrito no canal, não custa nada. Se inscreva. Ative o sininho e você vai ser avisado quando a gente for publicando os novos vídeos desse e de outros projetos que estão aí na bancada do museu. Legal? Obrigado por você assistiu e até o próximo vídeo.